Bom dia! Já deu bom dia para quem está do seu lado? Fala bom dia! Dá um sorrisinho, não é para dar beijo, é para sorrir. Esse povo gosta, né? Coisa boa. Que bom estar aqui com você. Para quem não me conhece, sou o pastor Tarek, sou pastor do Ministério de Adolescentes. Tem adolescente aí essas horas da madrugada aí? Olha, eles acordaram cedo hoje, 11 da manhã. Que bênção, bênção estar aqui com você. E antes de começar a pregar, eu quero convidar, se você é adolescente, tem filho adolescente, um sobrinho, traz para o nosso ministério, toda sexta-feira às 7h30, nós temos culto no Ministério de Adolescentes. Vai aparecer um QR Code aqui embaixo. Se você quiser participar do nosso ministério, você vai apontar teu celular e vai cair num grupo de WhatsApp e a gente vai te chamar para participar aqui do nosso ministério. Se der para colocar aí, ó, tá aí, isso. Você pode entrar ali, /Flow Jesus, que o Flow é de Deus, você pode entrar lá e escrever o seu filho adolescente no nosso ministério. Bom, pega a sua Bíblia, abre ela em Juízes, capítulo 6. Se você não leu a Bíblia essa semana, hoje a gente vai ler mais de 30 versículos. Eita Jesus, aí ó. Né? Não fez o plano lá, falou, Deus, estou com sono, dormiu com a Bíblia em cima do colo, né? É miserável, Deus está vendo. Tá? Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus e é um privilégio estar aqui glorificando o nome de Jesus e eu estou muito feliz de fazer parte dessa igreja, de fazer parte do que Jesus está fazendo aqui. Olhando esse templo lotado no culto das 11, pedindo para as pessoas irem para o lado. Eu lembro... Eu não sou tão velho de igreja, mas eu lembro quando eu cheguei aqui há 17 anos atrás, eu sentei nesse cantinho aqui. O chão era de cimento batido. E a tia Cleusa pedia para a gente orar ajoelhado no cimento. Quem lembra disso? Era uma bênção, né? Artrose. Mas eu lembro que a igreja já era grande, 3.000 membros. Mas de lá para cá nós somos 22 mil. E... às vezes a gente tem crise de falar de número, porque a gente acha que a gente está glorificando a nós mesmos, mas toda vez que aqui nesse púlpito a gente fala de número, a gente quer te levar a se curvar diante do que Deus está fazendo, se curvar diante de Deus. Não é comum o que Deus está fazendo nessa igreja, não é comum o que Deus está fazendo na nossa cidade. Para você ter noção, os pastores foram na Convenção Batista Brasileira e... uma pesquisa diz que 85% das igrejas batistas do Brasil têm até 200 membros. 85% das igrejas. Agora, para pensar, o nosso ministério infantil é maior que 85% das igrejas. Deus está fazendo algo novo aqui. E você está participando disso. Glória a Deus, obrigado Jesus pelo privilégio de fazer parte disso, que o Senhor fale conosco essa manhã, que não seja eu falando, mas o Senhor, que o Senhor convoque o seu povo para fazer parte desta grande obra que o Senhor está fazendo nessa cidade. Nos humilhamos diante de Ti, focamos em Ti, usa a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Por isso, inspirado nisso, no que Deus está fazendo, e inspirado nesse treinamento que o
E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao asbierita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos asbiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste de Azerá que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste de Azerá ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Azerá que ficava ao seu lado.
Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os asbieritas para segui-lo, e enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Então Gideão disse outra vez: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez vai ficar seca a lã e que haja orvalho sobre a terra. Assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Bom, eu disse que você ia ler bastante a Bíblia hoje, né? Mas eu fiz questão de ler esse texto inteiro porque é uma história muito rica. Muito rica. A Bíblia diz que o povo de Israel estava oprimido pelos midianitas. Eles estavam sendo feitos escravos. Por quê? Porque anos antes, Deus tinha falado por meio de Moisés: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês, vocês vão conquistar uma terra que mana leite e mel, vocês serão felizes. Mas se vocês me desobedecerem, vocês sofrerão o castigo de sua desobediência. E então eles desobedeceram e estavam sofrendo o castigo e sendo escravos de outros povos. E aqui eles ficaram em 7 anos de servidão. Então, no meio dessa servidão, Deus levanta um profeta sem nome para falar: vocês estão em servidão porque vocês estão adorando outros deuses. Se vocês se arrependerem, o Senhor virá e libertará vocês da opressão do inimigo. Então Deus levanta outro profeta sem nome. Ele levanta Gideão. Por mais que a gente saiba o nome dele, a Bíblia diz que ele era o menor da família dele, que ele era da menor tribo, que ele não era importante, que Deus vai lá e levanta ele para libertar Israel. E depois no capítulo 7, a gente fica tranquilo, a gente não vai ler. Deus usa esse profeta sem nome para libertar Israel, e eles são libertos da escravidão do inimigo. E o que esse texto tem a ver com o que Deus quer fazer na nossa igreja, na minha e na sua vida? É que se nós queremos viver o avivamento de Deus, queremos ver a nossa cidade, as nossas famílias, os nossos filhos entregando as suas vidas para Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer como profetas sem nome é expor o pecado. Olhar para as coisas que estão erradas neste mundo e dizer: ei, isso não está certo. Mesmo sendo modernos, mesmo estando em 2025, o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. E é interessante porque a gente vê aquele povo idolatrando outros deuses. Eles estavam idolatrando Baal e Azerá. Esses deuses eram os deuses da fertilidade. Eles adoravam esses deuses com a intenção de prosperar, de fertilidade, fertilidade nas colheitas, fertilidade no ventre das mulheres para que nascessem bastante filhos e aumentar o exército. Então nos templos desses deuses tinham prostitutas cultuais, onde os idólatras faziam sexo com essas mulheres para receberem bênção dos deuses, a ponto de ter momentos do culto a Baal e a Azerá que a Bíblia diz que até sacrifício infantil ocorria. Os israelitas ofereciam os seus bebezinhos para sacrifício, para receber bênção dos deuses.
É por isso que Deus permitiu o castigo. Não é porque Ele é um ditador que se você não obedece, Ele vai acabar com a sua vida. Não, eles estavam se prostituindo nos templos. Eles estavam oferecendo as crianças em sacrifício. E Deus falou: eu não criei vocês para isso. Mudem de vida. E a primeira coisa que a gente tem que aprender como profeta sem nome é que nós temos que expor o pecado. Tem gente aqui que está presa na idolatria. Como assim, pastor? Eu não adoro Baal e Azerá. Mas os nossos ídolos deste tempo são diferentes dos do tempo da Bíblia. Mas os valores são os mesmos. O que é um ídolo na Bíblia? É quando eu coloco algo no lugar de Deus. Esse algo pode ser o teu celular. Esse algo pode ser o seu casamento. Esse algo pode ser os seus filhos. Esse algo pode ser o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Tudo que nós colocamos na frente de Deus se torna um ídolo. E é óbvio que Deus quer abençoar essas áreas da nossa vida, mas Deus deve estar em primeiro lugar. E se nós queremos viver o avivamento de Deus, não basta essa igreja estar cheia, porque Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. Tem pessoas aqui que estão adorando os deuses da fertilidade desse templo, as prostitutas cultuais da pornografia. Tem homens e mulheres casados aqui que estão presos na pornografia. Deixa eu te dizer, a bênção do Senhor não vai na sua casa enquanto você não largar esse vício. A Bíblia diz que Deus levanta Gideão para derrubar o altar de Baal. Hoje Deus quer derrubar os altares da idolatria sexual de dentro do seu coração. Hoje Deus quer restaurar casamentos. Tem gente aqui que está querendo se casar pela segunda vez, mas fora dos parâmetros bíblicos. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia permite o segundo casamento em 3 oportunidades apenas: morte do cônjuge, abandono do cônjuge que não é cristão e adultério. Se você está procurando outro casamento por outro motivo, deixa eu te dizer, você está em pecado. Deus não vai abençoar esse casamento. Pastor, mas você está sendo rígido demais. Tem outras teologias que dizem outras coisas. Olha, se você quiser ousar acrescentar alguma coisa na Bíblia, eu acrescentaria que Deus permite apenas em caso de risco de vida ou abuso emocional extremo. Mas Deus não nos chamou para sermos redatores da palavra. Deus nos chamou para obedecermos a palavra. E se Ele disse que o casamento deve ser guardado, Ele sabe o que Ele está falando. O sexo foi feito para ser protegido. E nós temos idolatrado o sexo. Nós temos colocado essas coisas na frente de Deus. Com as roupas que nós vestimos, com os nossos olhares de cobiça. E aí nós não entendemos porque Deus não nos visita. Nós temos idolatrado a Baal. E hoje Deus quer derrubar isso. Essas coisas estão acabando com a sociedade. É óbvio que tem casais que estão há 40 anos juntos e mesmo assim não vivem os valores de Deus. Eu não estou defendendo isso, mas eu estou dizendo que a nossa sociedade está em colapso, porque nós temos adorado a Baal nas nossas casas e nos nossos casamentos. Os nossos filhos já não sabem mais o que é certo e o que é errado. Os nossos filhos estão sofrendo por traumas sexuais, porque eu e você estamos banalizando o sexo e o matrimônio. Deus quer derrubar este altar de dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, hoje é dia de liberdade do vício sexual. Nós não podemos banalizar essas coisas. Eu lembro uma vez que eu estava andando na minha rotina e um homem chegou para mim e falou: pastor, eu não estou mais trabalhando com meu genro, porque o meu genro levou a minha enteada de 18 anos para um motel. Quando nós banalizamos o casamento, desgraças acontecem. Mas Deus está levantando profetas sem nome,
que vão expor o pecado e pessoas serão transformadas, casamentos fortes, filhos fortes, uma igreja forte. Ah, mas pastor, você está sendo rígido demais. Tem um pastor que eu gosto muito, que pode ser chamado de um profeta sem nome, porque ele não é tão conhecido, que chama Tozer. Ele já morreu. E quando as pessoas dizem que ele era rígido demais, ele falava o seguinte: devo confessar, como um pastor e ministro, que tenho tido de dizer adeus a algumas pessoas, em alguns casos, quando elas disseram: não podemos adorar aqui. Vocês são rígidos demais para esta época. A sua mensagem é rígida demais. A minha desculpa é que não sou tão rígido quanto a Bíblia. Tenho que confessar que ainda não estou à altura do padrão das Escrituras. Estou tentando, mas não sou tão rígido. Mas ocasionalmente temos de dizer adeus a alguém que diz que precisa encontrar um tipo diferente de igreja. Uma igreja mais relaxada. Uma igreja que se especializa em relaxamento. Hoje Deus talvez esteja dizendo adeus para algumas pessoas aqui. Nós não fomos chamados para ser uma igreja especializada em relaxamento. Essa mensagem está te incomodando? É para incomodar mesmo. Deus quer que o seu feed do Instagram mude. Hoje Jesus quer quebrar altares de idolatria aqui. A segunda coisa que esse texto nos ensina está no versículo 11 e 12. Depois que o pecado é exposto, Deus tira Gideão do esconderijo. A primeira coisa é que um profeta sem nome expõe o pecado. A segunda é que ele deve sair do seu esconderijo. A Bíblia diz que ele estava num tanque de prensar uvas, onde era feito o vinho, malhando trigo. Porque ele estava ali escondendo a colheita com medo do que iam pensar se ele pregasse a palavra. E aí ele estava separando a casca do trigo, a palha. E aí Deus encontra ele escondido, falando: ei, sai desse lugar de prensar os seus medos. E venha, poderoso guerreiro, venha. Eu quero te usar para a minha glória. Então a Bíblia diz que ele sai. E o Senhor começa a falar com ele, e ele começa: Senhor, mas se é o Senhor quem está me chamando, por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que o Senhor permite que Israel esteja assim? E aí Deus fala para ele: ei, eu estou te chamando para mudar a situação. Para de falar para de falar onde eu estou aqui. Hoje Deus está dizendo para profetas sem nome que estão olhando os problemas do nosso país e da nossa casa e estão perguntando: cadê o meu Deus? Ao invés de você questionar cadê o seu Deus, responda ao chamado dele de transformar essa cidade. Responda ao chamado de Deus. Ele está te chamando para mudar a realidade do seu trabalho. Ele está te chamando para sair do seu esconderijo. Aí ele fala: Senhor, mas eu sou pequeno demais, ninguém vai me ouvir. Deus fala: poderoso guerreiro, eu estou com você. Depois ele fala: ai de mim, eu vi a Deus. Então ele fica com medo de Deus. E Deus fala: a paz seja com você. Aí ele fica com medo dos ataques que ele ia sofrer, mas o Senhor disse: a paz seja com você. Então ele constrói um altar que chamava O Senhor é Paz. Talvez você esteja: eu sou pequeno demais, eu não consigo pregar o evangelho, eu não sei falar, e o que as pessoas vão dizer, e a perseguição. O Senhor está dizendo para você: poderoso guerreiro, se levanta, a paz é com você. Levante um altar de adoração na sua casa. E sabe o que é bonito? A paz na Bíblia não é um sentimento. A paz é um acordo entre Deus e os homens feito através de Jesus. Ele nos deu paz. Mesmo que você não se sinta em paz pregando o evangelho, você tem que saber que a paz é com você e que os sinais e milagres do Senhor acompanharão você na pregação do evangelho.
E é interessante que Gideão só alcança a paz quando ele obedece ao chamado de Deus. Talvez você vive temeroso, não tem paz, porque você não está cumprindo o seu chamado. Pare de procurar paz nos lugares errados e construa um altar na sua casa, dizendo que o Senhor é paz, e você vai ver a paz que excede todo entendimento e que glorifica o nome de Deus, visitará a sua casa. Mas eu não sei falar. Eu sou pastor de adolescentes, eu tenho o privilégio de todo ano, num culto evangelístico, chamado Wave, de ver adolescentes de 15, 16 anos pregando para 3.000 adolescentes aqui. Dizem que eles são a geração Nutella. Sem Jesus eles são Nutella mesmo. Ainda mais com esses pais creme de avelã, né? Mas com Jesus, eles são capazes de mudar o mundo. Eu tenho visto isso aqui. Deus tirando adolescentes dos esconderijos deles. E os cultos têm triplicado de gente. E não porque eu prego, eu sou um careca. Deus levanta profetas sem nome. Eu vou te mostrar um vídeo desse culto evangelístico. Você vai ver o que Deus faz quando o profeta sem nome se levanta. Pode passar aí. Isso são 120 conversões que a gente conseguiu registrar, tá bom? Olha agora na hora do apelo. Um menino de 15 anos vai pregar. Já pregou, né? Porque foi ano passado. Você vai ver pessoas na escada, elas não estavam indo embora. As pessoas estavam aceitando a Jesus nas escadarias da galeria. Olha lá. Os meninos estendiam as mãos das escadas e falavam: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E eles estavam ali. Deus está levantando profetas sem nome. Deus está, levanta. Adoremos ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Tinha tanto adolescente entregando a vida para Jesus que as escadas estavam cheias. Talvez você olhe o culto moderno desse jeito: eles devem amaciar a palavra. Não, eu pego mais pesado com eles do que eu estou pegando com vocês. Eles saem com as costas ardendo de tanta chicotada. A gente não amacia o evangelho. Nós não somos o maior Instagram de adolescentes. Meu Instagram não é nada bombado. Esse culto lota porque tem meninos que se dobram, que expõem o pecado, e Deus tem feito grandes coisas, e Deus quer fazer isso com você. E você não é pequeno demais. Se Deus usa um adolescente de 15 anos, Ele usa você também. A terceira e última coisa que esse texto nos ensina está no versículo 25 e 27, até o 27, onde a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma Gideão. E então Gideão, toca as trombetas, reúne o povo para ir lutar contra Midian. E a Bíblia diz que aquele homem que estava escondido no tanque de prensar uvas reúne um exército de 32.000 pessoas. Ele vai para a guerra no capítulo 7. E Deus fala: para você ver como eu sou com você, e como não tem a ver se você tem nome ou não, se você é forte ou não, eu vou diminuir esse exército. E ele diminui o exército para 300 homens, e 300 homens fazem um exército de milhares e milhares correrem. Porque quando Deus chama alguém para uma obra, Ele vai junto, Ele faz acontecer, Ele traz a vitória. E aquele homem cheio do Espírito conquista de novo a liberdade do povo de Israel.
E é interessante porque mesmo assim, antes da missão, mesmo Deus falando com ele, Gideão pede sinais. Ele fala: Deus, se tu és comigo, aceita a minha oferta. E ele oferece uma oferta a Deus, e Deus vai lá com o cajado do anjo do Senhor e toca a oferta, e sai fogo da rocha, e a oferta é aceita. Depois ele fala: Senhor, se tu és comigo, eu vou colocar uma lã aqui do lado de fora de casa, e que quando o orvalho descer, só a lã esteja molhada e o chão esteja seco. Então ele vai na manhã seguinte, o chão está seco e a lã está molhada. Aí ele fala: Deus, só mais um sinal. Amanhã faz ao contrário, que o chão esteja molhado e a lã esteja seca. Ele vai e acontece de novo. Então o Espírito toma e ele conquista aquela terra para Deus. Talvez você está aqui hoje e você estava essa semana pedindo um sinal para entrar no ministério. Deus está te mandando o sinal agora. Ele ouviu sua oração. Entra no seminário. Faz o treinamento que a gente está oferecendo. Vou pedir para colocar o QR Code aqui, por favor. Esse é o sinal. Aí, ó, como Deus fala rápido. Esse é o sinal. Deus está te chamando para ver algo novo. E eu gosto da história de William Wilberforce, que era um profeta sem nome. Ele se converte ouvindo um pregador de rua. Sabe esses pregadores que você vê na praça? Esse homem ouviu um desses pregadores no século XVIII. Então ele se converte, Deus o chama para lutar contra a escravidão na Inglaterra. E mais, ele conhece um amigo chamado John Newton, que é um ex-escravagista. Ele lucrava com a escravidão, e ele vira amigo de John Newton. John Newton vira pastor, e esse homem começa a ser o mentor de William Wilberforce. Então William entra na carreira política, vai até o parlamento britânico e começa a lutar contra a escravidão. E as pessoas diziam que ele era idealista demais, porque o mundo funcionava e a economia funcionava na base da escravidão. A Inglaterra colonizava outros países assim, e ela era uma potência assim. Mas ele falou: as vidas não foram feitas por Deus para serem escravizadas. Uma vida de um escravo é uma vida de um filho de Deus, de uma criatura de Deus. Então ele começa a lutar, e discussões no parlamento, e discussões, até que no último ano da sua vida, quando ele já estava doente, começa a sancionar no parlamento a abolição da escravidão, e um ano depois que ele morre, a escravidão é abolida na Grã-Bretanha, e outros países como os Estados Unidos se apoiam nessa decisão da Grã-Bretanha e decidem libertar os seus escravos também. E é interessante que Deus levantou aquele homem, ele não viu a obra que o Senhor chamou ele para fazer ser completa. Mas hoje, se não tem tanta escravidão, porque ainda existe, infelizmente, mas se não é algo tão aberto e tão disseminado, é porque Deus levantou um profeta sem nome no meio da política para falar: ei, isso aí está errado. E aí Deus usa a vida dele. E é legal que o amigo dele, John Newton, é o autor daquela música Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Deus usou dois homens há séculos atrás para que hoje eu e você pudéssemos não enfrentar a escravidão. Deus está procurando profetas que vão fazer a diferença, que vão fazer a diferença nos colégios da nossa cidade, nas empresas da nossa cidade. Deus está te chamando. Não é a política que muda o coração das pessoas, gente. Para de discutir política. E se nós discutíssemos sobre Jesus com a mesma veemência que a gente discute política, quantos convertidos teriam a mais? Deus te chamou para ser do alto. Nem para a direita, nem para a esquerda, do alto.
Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar, por favor. Hoje Deus está levantando Williams Wilberforce, Johns Newtons, Gideões, profetas sem nome. Nós vamos fazer 3 momentos aqui. Primeiro, um alistamento de um exército. Depois, um chamado a arrependimento. E a celebração da ceia com conversões em nome de Jesus. O primeiro apelo é para você que já conhece a Jesus. Você já não é mais escravo. Você já tem uma vida santa. Sua família está nos caminhos do Senhor. Mas você está escondido num tanque de prensar uvas. Jesus está te chamando para um alistamento. Ele precisa de um exército. Por favor, venha ser treinado. A gente não vai ganhar nada além de vidas, que é o mais importante para essa igreja. Se esse é o seu caso, eu vou continuar falando porque o tempo é curto, mas se Deus tocou o seu coração, curva a sua fronte e fala: eis-me aqui, Jesus. Eu quero fazer parte desse exército. Perdão que eu estou me escondendo. Perdão que eu estou me escondendo. Pode ir orando aí. Eu já vou fazer o segundo convite. Para você que está aqui e também já conhece a Jesus, mas está em pecado. Pode ser os pecados que eu citei aqui, ou outros. Enquanto a palavra era pregada, Deus foi falando: ei, está vendo esse costume que você tem aqui? Isso não é mais para você. Bete, não é mais para você. Fofoca, não é mais para você. Não pagar imposto, não é mais para você. Se você quer se arrepender dos seus pecados de idolatria, assim como eu, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Eu vou te chamar para vir aqui na frente. Venha. Se você precisa se arrepender, venha. Venha. Venha, pode vir. Você viu que você está em pecado. Venha a família inteira. Venha. É você, não deixe o diabo te prender nessa cadeira. Venha, tem mais gente. Tem mais gente. Eu glorifico a Deus pelas pessoas que estão aqui, mas tem muita gente aqui em pecado. Vem em nome de Jesus, porque se você não mudar de vida aqui, não vai ser o seu dízimo, a sua liderança de célula, ser membro da PIB, que vai te fazer estar no céu com Jesus. Se você está em pecado, venha. Deus não vai derramar avivamento sobre a nossa cidade enquanto o exército dele estiver idolatrando o pecado. Eu quero chamar os adolescentes que eu convoquei aqui para começarem a orar por essas famílias aqui. Tem mais gente, nós vamos adorar a Deus. O diabo não vai ser vitorioso nesse lugar, Jesus é vitorioso. Nós vamos cantar, adorar a Deus. O chão vai tremer, cadeias vão cair aqui e famílias serão restauradas. Se Deus falou com você, você está em pecado. Eu quero te chamar para vir aqui orar. E se você já está aqui, se prostra, pede perdão. Você é corajoso, você é um homem e mulher de Deus. Que coragem! Você está desprezando a vergonha. Deus vai honrar a sua postura de arrependimento. Vamos adorar o Senhor, e pessoas serão libertas da escravidão, em nome de Jesus. Adore a Deus conosco, em voz forte. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo
Senhor tem famílias aqui na frente, Pai. Nós queremos glorificar o Seu nome. Ah, Jesus, obrigado pela coragem dessas pessoas, Deus, de exporem a própria vida em busca do tratamento do Senhor. Oh Jesus, nos perdoa pela nossa idolatria. Nos perdoa quando nós idolatramos a nós mesmos, quando nós nos preocupamos mais com as nossas coisas do que com as coisas de Deus. Deus, tem pessoas aqui pedindo perdão pela pornografia, e eu quero pedir, Jesus, que uma nova vontade do Espírito faça essas pessoas amarem a Deus de uma maneira tão grande que esse pecado já não faça mais parte. Deus, que casamentos aqui sejam restaurados. Ah, Senhor, outros vícios, outros pecados, liberta hoje, libera hoje o Teu Espírito na vida do Teu povo, cura o Teu povo da idolatria, Deus. Ah, Deus, tem pessoas que não vieram, que estão resistindo ao Seu propósito. Espírito Santo de Deus, quebranta o coração, Pai, para a Sua glória. Oh, Jesus, derrama do Seu avivamento sobre nós com contrição e arrependimento de pecados. E Deus, honra a vida daqueles que estão tendo coragem para dizer: Senhor, eu sou pecador e preciso de transformação. Ah, Jesus, eu sou pecador e preciso de transformação. Eu sou pecador e preciso de transformação. Faz hoje crescerem aqui novas criaturas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro e último convite, nós vamos cear. Você que veio aqui na frente, Jesus é com você. Você pode voltar para o seu lugar em paz, porque o Senhor olhou para você e restaurou um altar na sua casa, dizendo: a paz e a liberdade é com você. Se você já é crente em Jesus, já faz parte dessa igreja ou de outra igreja como membro, pode pegar o cálice e o pão. Nós vamos celebrar a ceia. E eu quero que você preste muita atenção nesse momento, porque pessoas vão nascer de novo durante a ceia hoje. Talvez você é visitante e ainda não participa da ceia, mas deixa eu te explicar o que é isso. A Bíblia diz que nós viramos as costas para Deus. Deus é tudo que é bom, tudo que é perfeito. Ele é santo, maravilhoso, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas Ele é tão bom que Ele nos deu liberdade. Liberdade até para a gente querer ser escravo das nossas vontades. E quando eu faço as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus, Deus permite. Mas quando eu viro as costas para Deus, se Ele é a fonte da vida, me resta a morte. É por isso que a Bíblia fala sobre inferno. O inferno nada mais é do que um lugar onde a presença de Deus não está mais. E talvez a sua vida seja um inferno aqui na terra já. Mas hoje Jesus tem uma boa notícia para você. Ele morreu no seu lugar. Por quê? Porque se Deus é a fonte da vida e eu me desliguei dela, então eu morri. E eu acabo indo para o inferno. Mas Jesus sofreu a morte que eu, você e você merecíamos na cruz. Eu e você merecíamos ir para a cruz. Mas Jesus foi no nosso lugar, derramou o seu sangue e falou: aquele que crê em mim, os seus pecados serão perdoados, a sua ficha vai ser limpa e você vai poder ter paz com Deus. E você vai ter uma vida nova, assim como Jesus ressuscitou. Você vai ressuscitar para uma vida nova aqui na terra e no céu. E na ceia a gente celebra isso. Você não vai ver nessa igreja nenhuma cruz com um Jesus pendurado, porque Ele não está mais pendurado. E nenhuma foto de sepulcro, porque Ele está vivo. E nós vamos celebrar a vida de Jesus agora. Por isso a gente vai celebrar o Senhor
Mas você que Deus está falando e não conhece a Jesus ainda, deixa o Espírito falar com você, porque essa vida nova vai entrar em você em nome de Jesus. Eu estou aqui com os diáconos Marcelo e André. Eles vão orar agradecendo o corpo e o sangue de Jesus. Irmã, pode orar pelo corpo, agradecendo esse Senhor sacrifício. Jesus, muito obrigada, Pai, por teu lindo sacrifício na cruz por nós, Pai. Não somos merecedores, mas o Senhor fez porque o teu amor por nós é intencional. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deixou, Senhor, aguardando a tua vinda. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de participar, porque um dia os meus olhos também foram abertos, Senhor, e eu louvo ao Senhor por isso. Obrigada, Jesus, pelo pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, quebrado, Senhor, humilhado naquela cruz. Eu glorifico a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do pão. Aleluia. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos com essa celebração, Senhor. Agora, Pai, em que vamos tomar, Senhor Deus, desse suco que representa, meu Pai, o seu sangue, Senhor. Reconhecemos, meu Pai, que esse sangue, Pai, levou, Senhor Deus, todos os nossos pecados. A culpa já não está mais sobre nós, o Senhor carregou sobre si, meu Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui, Senhor Deus, e porque posso fazer parte, Senhor Deus, e podemos, Senhor, fazer parte de um novo momento, um reino novo, ó Pai, em nossas vidas, meu Pai. Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós, meu Pai, estamos no mundo, mas não somos do mundo, Senhor. O Senhor nos resgatou naquela cruz, meu Pai. E por isso, ó Pai, celebramos juntos, ó Pai. Já, Senhor Deus, ó Pai, com a certeza, Senhor Deus, de que um dia, Senhor, o Senhor mesmo, Pai, estará junto conosco, Senhor, pessoalmente, e celebrando junto, meu Pai, dessa ceia. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar do suco. E para encerrar, tem pessoas aqui que precisam nascer de novo. Quantos topam esperar um pouquinho para almoçar para a gente ir para o céu? Você topa? Tem pessoas aqui que precisam nascer de novo. Por favor, não vá embora. O Espírito está te chamando. Se enquanto essa palavra era pregada, você viu que você precisa mudar de vida. Eu vi isso. Quando eu era adolescente, o Senhor falou: ei, esse teu jeito de viver, eu tenho mais para você. Se enquanto eu falava, parecia que algo queimava dentro de você, é o Espírito Santo te chamando e falando: eu quero algo com você. Eu quero te dar vida nova. Por isso, se esse é o seu caso, estende a sua mão para o alto. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe. Aleluia. Se você quer mudar de vida, entregar a vida para Jesus, ergue a sua mão para o alto, bem alto. Não tenha vergonha. Nós vamos orar com você. Você que ergueu a mão, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero a vida nova. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me trazer vida nova. Entra com o seu Espírito no meu coração e me torna uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus, que pessoas nasceram de novo. Aleluia, que Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você, profeta sem nome, essa semana, em nome de Jesus. Dá um abraço que está do seu lado, pode ir para casa, até semana que vem, ou melhor, até hoje à noite. Lembra de levar o copinho da ceia, hein? Por favor.